Clemente, a pergunta é a seguinte. Sim, pergunte-me. O aposentado está satisfeito com o reajuste de 5,56% dado pelo governo? Isso é uma covardia, uma excrescência. Mas né? o que A acontece? inflação foi muito mais que isso. Nós temos agora é o momento de abrir os olhos. Tem uma comissão na Câmara dos Deputados que está tratando do orçamento para 2015. Esse orçamento vai tratar dos reajustes dos aposentados. Então esse é o momento dos aposentados, das associações de aposentados, cobrarem que esses deputados que estão lá votem um reajuste digno. Não é isso, senhor Gilberto? Com certeza. Eu até preparei uma carta aqui para o Jornal de Brasília, já está lá. Mas como o Jornal de Brasília está sendo muito lido nos estados, né? Eu tenho visto gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Fortaleza, do Rio Grande do Sul. Né? Então as cartas se acumulam. E eu escrevo também, de vez em quando, aqui nesta coluna aqui, né? Opinião Cartas. E eu mandei esta carta. Ela já tem 2 dias que está lá. Eu acredito que daqui mais uns 2 a 3 dias ela vai ser publicada. Eu gostaria de ler esta carta aqui, se vocês permitirem. Por favor, senhor Gilberto, leia aí. Eu intitulei esta carta como Reverso da Medalha. Em um vídeo postado no Facebook pela Federação dos Aposentados de Mato Grosso do Sul, vimos anos 70. Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gal Costa, todos cheios de força jovem, cantando com Mercedes Sosa. Alguns deles eram contra a ditadura de direita, hoje defendem uma ditadura, a ditadura de esquerda, prestes a instalar no nosso país, que condena o povo a pagar os maiores impostos do mundo, assiste à construção de estádios de futebol de mais de R$1 bilhão, e o povo morre em corredores de hospitais. Os que não estão doentes assistem a roubalheira na Petrobras, assiste o governo dar dinheiro para países governados por ditaduras assassinas, constrói porto em Cuba e ninguém se rebela contra isso. Alguns até levam vantagem no sistema genocida, onde aposentado se mata pulando do 5º andar do prédio onde morava por ter sido sua aposentadoria reduzida a um salário mínimo e impossibilidade de comprar remédios para a esposa com doença grave. Os aposentados e pensionistas da Previdência Social amargam perdas em seus chamados benefícios em 81%, a contar de 94%. E ainda querem proteger quem desvia dinheiro público, como no caso dos mensaleiros condenados pelo STF. O que aconteceu com os nossos heróis da música popular brasileira? Antes defendiam o direito à liberdade. Hoje uns participam do sistema auferindo vantagem e outros se calam. Há um vírus chamado petismo que contaminou os nossos heróis musicais com ideologia nociva a nós brasileiros. O povo brasileiro clama por justiça social, aquela justiça bravamente defendida por nossos heróis musicais. Parte do povo brasileiro, se espelhando em um dos heróis, grita por socorro cantando: Pai, afasta de mim este cálice. Seu Gilberto, perfeito. E eu gostaria de apresentar também, eu vou colocar aqui só para o pessoal dar uma olhada aqui. São diversas cartas, Coronel Cantídio. Uma do Odoaldo, nosso amigo lá do Pará, né? Eu conheço muito o Odoaldo. Odoaldo escreveu uma carta e entregou para a presidente Dilma com as reivindicações. E se a gente pudesse, depois eu vou passar para o senhor dar uma olhada nessa carta. Nós temos o nosso amigo também, o Adolfo Dutti também, que escreve assim cada coisas que a gente, você fica preocupado. Porque quem está agora do outro lado trabalhando, ele não tem a ideia que um dia ele vai ser aposentado. E será que ele se dá conta que daqui uns 20, 30 anos, quem se aposentar, pode se aposentar com apenas um salário mínimo, que essa é a tendência da Previdência Social. Que mesmo que você hoje contribua com 5, com 6 salários mínimos... Todos a um salário mínimo. Essa é a realidade da Previdência. O desvio de verba. Fator previdenciário, fator previdenciário, né? É uma covardia, outras crescências. Temos também o Otaviano Carvalho, que escreve cartas maravilhosas aqui. Então são muitas pessoas, Coronel Cantídio, muitos aposentados da Previdência que estão clamando a renovação. Sabe, Coronel, da mesma forma como os militares que vão para a reserva, né, que não sofrem fator previdenciário, mas sofrem com a MP 2215, que retirou muito mais, né? Você quer ver uma coisa? Nós estamos aqui na presença de um advogado, que é o doutor... Não, doutor Arruda. Eu fico impressionado, uma coisa interessante, você falou com relação ao fator previdenciário. Há algum tempo atrás, eu fui honrado com a presença de vocês, e foram vocês até que, a Miriam e a dona Rita, que promoveram um encontro com um senador da República, o senhor senador Paulo Paim, onde nós levamos esse fato que o fator previdenciário vinha trucidando os civis, mas eles veio trucidar também os militares. O senhor acredita, meu prezado amigo, minhas prezadas amigas, que
existe em direito uma coisa interessante, o ato jurídico perfeito, a causa transitada e julgada e o direito adquirido, ele é o tripé da nossa Constituição, do nosso direito. O nosso amigo Fernando Henrique Cardoso, que já lá se foi, que está iniciou, e esses dois governos que estão aí continuaram. Essa medida provisória 2215 veio retirar dos militares coisas que já eram direito por lei. Foi o adicional de inatividade quando o cara passa para a reserva, o posto acima e a gratificação de tempo de serviço. Isso já, aqueles que já passaram para a reserva, quando passaram com um decreto, eles tiraram fora. Hoje, um militar, coronel, quando passa para a reserva, ele fica ganhando igual um major, porque ele perde tudo isso. Hoje, eles não conseguiram tirar de todos aqueles que já estavam, mas do que já estavam na reserva, eles tiraram o adicional de inatividade. Mas, por exemplo, o marido da Miriam, quando vier para a reserva, se ele vier como coronel, ele perde o tempo de serviço, que absurdo. Perde o tempo de serviço, tá? E perde o posto acima. Porque você vê o seguinte, ele vem para o salário de um major, que é hoje qualquer coisa em torno de 7 mil reais. Então, você vê que o fator previdenciário também foi aplicado lá através da medida 2215. Eu pensava que eles não sofriam. Não, eles sofrem, mas sofrem de maneira... Mas acontece o seguinte, o militar não pode botar a boca no trombone. Eu estou falando isso porque eu já estou na reserva. Porque eu também sou economista, sou administrador, tenho outras atividades, e eles não podem fazer mais nada comigo. O máximo que ele pode fazer é mandar me matar. Isso aí... Não, isso eles não vão fazer. Pode fazer. Agora, todo mundo é terrorista agora nesse país. Coronel Cantígio, aproveitando aqui, o caso aqui do Joaquim Barbosa, esse doido lá do Rio Grande do Norte que disse que queria dar um tiro na cabeça. Sim, falou, exatamente. Mas como é que você vê isso? Eu vejo isso pelo seguinte, aquilo é missa encomendada. Isso é missa encomendada. Coronel Cantígio, eu vou até cortar o senhor rapidinho agora, que eu quero dar um parabéns à causa Quesa. Ontem eles conseguiram a aprovação na Câmara dos Deputados da emenda à Constituição que garante a eles a promoção, a equiparação aos taifeiros e às mulheres também. Só que agora eles vão para o Senado e eu tenho fé em Deus que eles vão conseguir, né, Coronel? O senhor conhece o Eduardo, o Neivaldo, gostam muito do senhor também, né? Não, mas agora você veja, não era o Eduardo, não era o Neivaldo que tinha que estar fazendo isso, era a força que tinha que estar fazendo. Era a força, era a aeronáutica, o exército, a marinha que estava fazendo isso. Infelizmente, nós não temos uma auditoria para ver os interesses da força. Não tem, porque o cara diz, não pode. Não pode. Mas nós...